Deixa só fazer um pouquinho. Eu vou dar risada. Não, pode dar risada, você é mesa de boteco. Podia trazer uma cervejinha pra É nós. mesa de boteco, mestre. Fala galera, beleza? Tô aqui hoje dando prosseguimento naquelas entrevistas, né, que eu comecei um projeto lá atrás, devido à falta de tempo eu não tô conseguindo. Mas hoje eu tive o privilégio de retornar aí com chave de ouro e tô muito feliz de poder hoje compartilhar esse espaço aqui do nosso canal com um grande mestre que eu quero começar essa entrevista com 3 frases que eu aprendi. No processo de aprendizado, o processo de aprendizado é baseado no nosso erro. Pega bem essa frase, o processo de aprendizado é baseado no nosso erro. O erro é muito didático, ou seja, quem não erra, né? Cara, essas são frases de só quem é professor mesmo tem discernimento para passar. E a outra que é a mais importante para mim, ele falou no primeiro dia, uma pedra no seu caminho é um degrau. Então, isso aí já explica tudo, né? Hoje a gente está com um professor aqui, raiz de refrigeração, um professor que de fato eu identifiquei que a gente caiu do mesmo cometa, né, mestre? Então eu fico muito feliz e honrado de hoje estar poder compartilhar esse espaço aqui com o meu mestre aqui, posso considerar meu mestre agora, Marcos Eusébio. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, João. Fico muito feliz. E, mestre, fala um pouquinho do seu trabalho como instrutor aqui na Bitzer, como você começou. Eu iniciei aqui na Bitzer em 2011, mas não como instrutor. Eu entrei aqui na área da assistência técnica e trabalhei na turma da assistência técnica por uns 2 anos, mais ou menos. E aí foi um período de transição que eu estava terminando o curso de engenharia e com o término desse curso eu fui transferido para um departamento de engenharia de aplicação. E nesse momento existiam outras pessoas nesse departamento e um era um responsável pelos treinamentos. Então eu comecei a ter um contato com esse mundo de treinamentos nessa ocasião, sendo um auxiliar naquele momento. E aí a coisa foi andando, foi se maturando, né? Até o momento que depois de uns 2 ou 3 anos essa pessoa ela foi transferida da Bitzer para uma outra unidade da Bitzer. E abriu a oportunidade para que eu fosse, né, o responsável por esse trabalho aqui na Bitzer na América do Sul. Que então, legal. É um processo de aprendizado diário, contínuo, e a gente não pode acomodar nunca. E hoje eu tenho esse prazer e honra de fazer isso, desenvolver esse trabalho aqui. Eu já tive muitos professores, eu tenho muitos professores, mas tem um grupo de professores que você vê que o cara de fato se preocupa com o que está fazendo, se preocupa. Então, cara, eu indico a todos vocês aí, venham fazer o curso na Bitzer. O comprometimento de toda a equipe, do Raoni, da Larissa, do mestre, é muito bacana, é muito bacana. Eu sou suspeito para falar, estou muito realizado com o curso, mas assim, venham porque vale cada minuto investido, o resultado é muito positivo. Mestre, eu vou trazer um pouco aqui para um pouco da nossa realidade. O que acontece? O nosso mercado é um mercado que está sofrendo muito. E uma coisa que eu me identifiquei bastante, que eu vi que você tem a mesma linha de raciocínio que eu, que é se importar com o mercado. Não é um problema que não é nosso, mas é nosso, né? A gente ama tanto a profissão que a gente se preocupa com o que está acontecendo. Sim. Qual é a maior dificuldade hoje que o senhor enxerga do nosso mercado de refrigeração? Eu acho que é a valorização do profissional, porque muitos acabam tendo que procurar vias mais rápidas de conhecimento para poder se encaixar no mercado de trabalho, e isso acaba, no primeiro momento, não dando a valorização que o profissional precisa, porque infelizmente ainda a gente vive dentro de uma conjectura, de uma conjuntura de que o certificado te dá a condição de ter um melhor salário, mas isso de uma certa forma existe um motivo, claro. É necessário um certificado de treinamento, não só um treinamento como esse, né, mas um treinamento numa escola técnica, porque é necessária a formação profissional sempre. Mas eu vejo que a maior dificuldade é a encruzilhada que o profissional chega em ter que ou ir fazer um treinamento e investir o dinheiro próprio,
ou se jogar lá logo numa condição de trabalho, sem ter essa condição como ele gostaria de trabalhar com todo o conhecimento necessário. Então isso tem a ver com a própria condição social, a própria conjuntura econômica que está hoje no nosso país, de ter que definir aonde gastar o dinheiro, entre comer ou entre se capacitar. Eu acho que a maior dificuldade seria essa, assim, a condição econômica para poder melhorar, e isso acaba sendo um gargalo, porque a gente acaba tendo muitas pessoas que acabam se colocando como profissional, se sujeitando a ganhar menos do que deveria, e simplesmente porque o fato de não ter um certificado acabou minimizando ele como categoria profissional. Eu não sei, é algo que eu vejo isso como um problema, porque quanto mais a pessoa se capacitar, mais ele vai se valorizar pessoalmente, profissionalmente, e mais ele vai ficar motivado a melhorar, e isso vai fazer ele melhorar financeiramente, né, economicamente e profissionalmente. Né? Ou seja, é mais ou menos o que eu falo sempre pro pessoal. Não tem nem como julgar uma pessoa que não tem uma qualificação, porque a maioria a gente vê, o mestre da aula, eu consigo dar alguns treinamentos também, a gente percebe que o pessoal quer e às vezes falta uma oportunidade. Exatamente. Talvez eu tenha conduzido aqui a forma como eu falei um pouco diferente, mas é exatamente isso, porque... E a gente fica meio que chateado um pouco com isso. Né? Você tem a ansiedade de querer trazer à luz do conhecimento que nós temos para todo o público que a gente atinge, mas nem todos têm a condição de entender, por cada um tem a sua história, né, de estudo, né, até onde chegou, de graduação, seja graduação no primário, no secundário, no terceiro grau. A gente tem essa ânsia de querer passar e cada vez mais passar a informação, mas não é tão fácil como se parece. Outra coisa, mestre, eu estou batalhando aqui já para o mestre, que é tanto conhecimento, já falei, vou montar um canal no YouTube para ele começar a virar blogueirinho igual eu. Mas é o seguinte, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor. O senhor falou hoje que os níveis das turmas, eles estão se elevando um pouco, ou seja, o nível do pessoal que está vindo fazer o treinamento, ele está um pouco mais nivelado. Sim. O senhor acha que isso vem fruto da parte das mídias sociais, por exemplo, o Grupo Refrigeração, o Grupo Refrigeristas, o Refrigeração e Climatização, grupos próprios às vezes que estão cobrando um pouco mais essa questão da qualificação, a própria rede social em geral? O senhor acha que isso está ajudando nesse nivelamento, nessa cobrança do técnico? Até porque o cliente está mais informado, né? Sim, eu não tenho dúvida disso, porque isso também tem a ver com aquilo que eu falei inicialmente, né? Uma parte da dificuldade é a pessoa não ter a condição financeira de investir numa capacitação de maior qualidade, e isso tem um maior valor envolvido no investimento. Então a rede social traz uma oportunidade, aí, entre aspas, gratuita, para que a pessoa tenha o conhecimento se tem a fome. Né? Então isso democratiza a informação, eu acho que isso tem tudo a ver. Então, para quem está a fim de trabalhar, tem a fome de conhecimento e quer crescer, todos esses grupos aí que fica até difícil eu enumerar, né? Ou nomear, hoje são vários. São vários, né? E a maior parte desse trabalho é feito de uma forma gratuita, né? É de coração, é feito por amor, né? Pela motivação que se tem em cada um, como você, né? Que espalha o conhecimento, não importa até onde chega, e nem você tem ideia aonde chega a tua voz. Isso motiva a pessoa por essa sua determinação de ajudar, não importa quem, e motiva a pessoa porque o conhecimento traz crescimento, né? E o crescimento traz motivação, isso tem a ver com autoestima, e gerando uma condição da pessoa profissional e emocional melhor. Eu tomei essa decisão, mestre, eu tinha 16 anos, eu vou fazer agora 18, sou menino, 18 anos de refrigeração, 18 anos, sou garoto. Você falar que tinha 18 de idade, comecei com 16, tem 18, né? Então, assim, eu vim de uma época de que, o senhor deve ter pego essas questões, até hoje a gente tem, de onde eu decidi tentar ajudar. E hoje é até complicado a gente querer ajudar, porque para ajudar a gente está tendo que, o mundo está tão difícil que a gente está tendo que provar que quer ajudar. Exatamente. Então, eu sou da época que o mecânico, ele chegava a ser um assédio moral, ele pedia para me carregar, ordenava que eu carregasse a mala, e na hora que ele resolvia um problema na máquina, ele mandava eu sair de perto,
para eu não aprender. Então, eu vindo dessa cultura, eu prometi para mim mesmo, quando eu tivesse uma vírgula a oferecer, eu ia tentar ajudar. Sim. E eu vejo que tem muita gente ainda com muito potencial que poderia. Eu acho que se a gente criar uma corrente e começar a fortalecer esse tipo de ação, você acha que o nosso mercado tem um futuro bacana tomando esse rumo? Eu tenho certeza e convicção disso. Legal. Eu tenho certeza e convicção disso porque aqui pela Bitzer, por exemplo, bom, o trabalho que nós fazemos aqui na Bitzer não se resume só a esse espaço, né? Nós temos um trabalho intenso aí, não só a nível Brasil, como a nível América do Sul também, e essa realidade praticamente é diária para nós. Eu enxergo nessa sala aqui, nesse nosso ambiente, muitos talentos, de pessoas que querem aprender e vieram para cá, muitos deles com recursos próprios, né? E às vezes até sem ter recurso, para poder suprir essa fome que eles têm pelo conhecimento e não só por uma satisfação pessoal, mas também para ajudar a própria família a crescer. E antigamente realmente tinha muito disso, né? Até um certo egoísmo do profissional que conhecia muito. Não vejo isso como uma regra que existia. Também conheci muita gente que me ajudou muito a eu conhecer aquilo que eu conheço hoje. Então não posso falar que isso era uma regra, mas existia e existe esse tipo de pessoa até hoje. O medo de que compartilhar o conhecimento vai diminuir o rendimento próprio, é muito pelo contrário. Só engrandece, né? Cada vez que você faz qualquer coisa que se faz pelo próximo, eu acredito que do mesmo volume que você dedica a alguém, o universo preenche esse volume com um pouquinho mais para que você cresça mais e para que te dê condição que você consiga fazer isso sempre, né? De uma maneira contínua, e não existe outra forma de crescimento. Então esse trabalho é maravilhoso, né? Poder passar informação, porque a gente está sabendo que tem muita gente que está querendo informação. Exatamente. E uma coisa que o senhor falou aí me levou... Estava conversando com o mestre aqui, o que acontece? Quando eu entro numa sala de aula ou quando eu vou falar para alguém, principalmente num curso, eu trabalho numa escola lá no Rio chamada Serai, é um curso profissionalizante pago. Eu entendo, eu tenho a preocupação, eu percebi que o senhor tem, que às vezes o instalador ou o ajudante está pegando um cartão emprestado da tia, Sim. da prima, não tem condições naquele momento de pagar um curso. Então olha o tamanho da minha responsabilidade. Sim. Ele está acreditando que aquilo ali de fato vai mudar a vida dele, vai acrescentar em algo. Então esse comprometimento que eu percebi no primeiro dia, que o senhor tem até em excesso, é uma coisa que eu queria também transmitir, porque não vamos dar mérito a isso, mas a refrigeração ela tem que ser respeitada a fundo. Sim. E assim, às vezes o que a gente pode falar nisso? Eu estava conversando com o mestre, verifiquem as informações que cheguem até você, confrontem, utilizem esse meio da internet, mas com um olhar não de confrontar a informação, mas de pesquisar para ver se aquilo ali tem fundamento. O senhor concorda que tem que ser assim, mestre? Tem que ter critério. Qualquer tipo de informação que você recebe, de qualquer canal, é importante duplamente você fazer esse filtro, ter critério. Por quê? Primeiro porque quando você pesquisa, cada vez que você pesquisa um assunto, você fica mais especialista naquilo. Então não é só pegar uma informação e absorver ela como verdade fundamental, né? Porque não existe essa verdade se você não vai buscar informações complementares. Existe muita informação boa, como existe muita informação que foi desconstruída. E eu acho que deve ser uma regra para nós, né? Vai confirmar a informação, porque você tem só vantagens nisso, né? Primeiro porque, como eu disse, você vai ter mais informações. Quando você vai pesquisar, você sabe que você é um pesquisador, você vai pesquisar um assunto, você tem um mundo Google, um universo Google pela frente, outros buscadores que vão te dar um universo de possibilidades de você aumentar esse nível de conhecimento. E como o Job diz, na raiz, vai confrontar aquilo que você ouviu. Vai confrontar, porque muitas vezes aquilo que você ouviu está distorcido. Isso vai te dar mais condição de conhecimento, né? Porque naquele caminho que você vai confrontar num bom sentido a informação que você recebeu, você acha 10 novas no caminho, né? Até você achar aquela, você achou 10. Exatamente, né? Coloca lá, separador de óleo. Eu vi algumas coisas sobre separador de óleo. Coloca separador de óleo no buscador. Você vai ter assunto e diversão para meses. O ano todo. O ano todo. Então, assim, isso é importante, porque isso vai despertar o amor pela busca da informação. E aí isso é viral, porque na hora que você perceber, você pegou gosto pela coisa e vê que tudo é dinâmico. E a refrigeração é um mundo
gigantesco de informações. E vira um vício, né? Você começa a ficar... Eu sou suspeito de falar, nós somos. Né? Nós somos. Vira um vício. Mestre, eu queria trazer um pouquinho pro lado teórico, para ver se... Teórico não, assim, um lado técnico, né? Para tentar trazer algo técnico para a galera. Tem 2 pontos importantes que eu acredito que são dos cruciais, que é o superaquecimento e o subresfriamento, certo? E são pontos que geram muita dúvida ainda para a galera. Por exemplo, no meu ramo de climatização, a carga é feita por pressão. Sim. E vida que segue, no monitor o superaquecimento e tal. Então a gente está tentando abrir os olhos do pessoal, da grande massa, dos instaladores de split, o pessoal da refrigeração comercial. Percebi que é um pouco mais refinado, até porque exige isso dele, né? Para ele ter um bom resultado na refrigeração comercial, no frio alimentar, ele tem que ter um discernimento diferente, até um pouco mais elaborado do que o cara que trabalha com split. Não é assim que funciona? Sim, porque na maior parte dos casos a carga é feita a carga de fluido refrigerante na máquina com outros critérios que não o critério da carga por peso, mesmo tendo um peso como referência para fazer a carga inicial. Existe o refino necessário para você ajustar a máquina, e um desses pontos é o ajuste de superaquecimento e subresfriamento para você chegar no valor ideal dentro de uma condição de aplicação do produto. Né? Qual é a vantagem para o nosso instalador agora pegar essa dica? Qual é a vantagem de uma realização de um bom superaquecimento, do superaquecimento indicado pelo fabricante? Eu vi aqui na Bitzer estimada aí de 6 a 20. Sim. Se o instalador tomar essa ação de começar a seguir isso à risca, qual o benefício que ele vai ter em relação ao equipamento? Primeiro, eu acho que de uma maneira rápida, né? Só para a recordação do que é o superaquecimento, né? Porque não adianta explicar o porquê da faixa sem explicar o porquê, o que acontece. Esse é o professor, tá na veia, né? Por trás do fenômeno. Né? Então, o superaquecimento é o quanto o fluido refrigerante aqueceu após ele sofrer a mudança de fase, de líquido para vapor. Né? Então, cada fluido numa condição de pressão apresenta uma temperatura de saturação, né? Que é a temperatura de mudança de fase, líquido para vapor, por exemplo. Então, a partir dessa temperatura, todo o calor que ele absorve, todo o calor sensível que ele vai absorver, a entalpia, vai gerar um aumento de temperatura do fluido refrigerante em estado gás. Esse aumento de temperatura é muito importante ser verificado, ou seja, esse superaquecimento. Então, quanto ele superaqueceu após sofrer a mudança do estado físico. Isso, para um fabricante de compressor, é determinante, uma vez que isso tem influência, por exemplo, na qualidade do resfriamento do motor elétrico de um compressor semihermético, por exemplo. Então, quanto maior é o calor que o fluido ganha, menor vai ser a habilidade dele resfriar o motor. E além disso, quanto maior é o calor que o fluido ganha, ele vai modificar a densidade do fluido, vai diminuindo a densidade do fluido com esse calor absorvido. Isso vai ter uma implicação direta na compressão realizada pelo compressor, porque quanto maior essa densidade, quanto menor essa densidade, né, mais vai dar trabalho para o compressor agrupar essa molécula, né, reduzir esse espaçamento entre as moléculas, né, para aumentar a densidade até chegar ao ponto que o compressor comprime, né, e esse fluido sai para condensação. Então, desvio de superaquecimento, no momento assim, por exemplo, superaquecimento muito alto diminui a capacidade de resfriamento do motor e aumenta o esforço para que o compressor realize a compressão, ou seja, tradução disso, né, reduz a eficiência energética da máquina. Ou seja, todo mundo paga o pato, o cliente, a máquina. O compressor paga o pato, por conta disso vai gerar uma temperatura de descarga elevada, vai gerar uma condição de ineficiência do motor elétrico, do conjunto compressor. O motor elétrico porque trabalha mais aquecido, né, e o compressor porque vai ter que vai realizar mais trabalho para comprimir, né? Isso tudo de uma forma simplificada. E o ele tem tema aqui para 10 dias, mano, que é muito conhecimento. E o superaquecimento baixo é ao contrário, não ganhou calor. Então é um risco de um vapor úmido, né? um fluido voltar numa condição que ele vai até lavar o compressor. E uma condição extrema é o superaquecimento em zero, que é um retorno de líquido aí
Aí Mestre, qual é o caso? É o ponto crucial de quebra do compressor. Qual é o caso que o senhor, assim, em números, assim, o senhor tem muita... O que de fato retorna mais? O superaquecimento alto ou o que você mais presencia de relato? Ou baixo? O que acontece mais é o alto. O alto. Porque o alto tem a ver com falta de fluido refrigerante, obstrução, vazamento, obstrução, né? Obstrução de orifício, obstrução de filtro. Então, a obstrução gera uma diminuição de fluxo que gera um aumento de temperatura de sucção no superaquecimento alto. Isso é o que acontece mais. Mas o outro lado do superaquecimento, que é o baixo, é o que infelizmente gera praticamente uma quebra quase que imediata, né? Num compressor, uma vez que o superaquecimento baixo ele envolve uma condição física do fluido que vai gerar um problema imediato no compressor, né? Como um retorno de líquido, por exemplo. A gente viu aqui esses casos, realmente a gente tem fotos, relatos, o senhor mostrou pra gente que isso é bem frequente, né? Bem comum. Sim. Outra coisa, mestre, em relação ao superaquecimento, está ligado à eficiência do compressor, de todo o sistema, né? Eficiência energética, consumo de energia menor. Sim. E também a proteção, a segurança do compressor, correto? Sim. Resumi bem? Sim. Estou aprovado? E em relação ao subresfriamento, o que de fato, assim, de uma maneira bem resumida, ele pode gerar de benefício no meu sistema? Lembrando que o subresfriamento, então, é quando... eu esqueci que ele é professor. Não, é porque a gente tem que pontuar o que se fala, né? Mesmo porque alguns de vocês que estão ouvindo podem não ter tanta experiência, ou pode ainda, como a gente falou alguns minutos atrás, né? A gente não sabe até onde a voz chega, aonde a imagem vai chegar. Então, é importante a gente respeitar o nível de conhecimento de cada um. Então, para levar uma informação com critério, com cuidado e com carinho para quem está ouvindo, né? É importante falar um pouco mais da raiz da coisa, né? O subresfriamento, então, é o contrário do superaquecimento, né? É o quanto o fluido está resfriado em relação à sua temperatura de saturação. Então, dependendo da pressão, ele está lá numa temperatura de saturação X, essa distância entre a temperatura real do fluido e a temperatura de saturação apresenta o grau de subresfriamento. Por que isso é importante? Falando de uma instalação convencional, sem muito artifício de componente para aumento de eficiência, o subresfriamento garante que, primeiro, que a linha de líquido, o sistema com subresfriamento garante que na linha de líquido exista realmente líquido, ou seja, o fluido que está em circulação ele está em estado líquido, e isso é importante porque garante que a válvula de expansão vai operar dentro daquilo que se espera, sendo alimentada por fluido 100% em estado líquido e apresentando a maior eficiência possível dentro daquilo que foi esperado no seu projeto de fabricação. E o subresfriamento então garante isso, né? Garante a boa operação de uma válvula de expansão, que é o instrumento regulador de fluxo e controlador do superaquecimento no evaporador. E vale lembrar também que quanto maior o meu subresfriamento, maior a capacidade frigorígena do sistema. Sim. Quanto maior o subresfriamento, mais entalpia disponível você tem, mais energia o fluido tem disponível para absorver até que ele vire vapor novamente. Então, claro que o subresfriamento tanto mais alto mais capacidade dá para a máquina, mas é claro que aí tem alguns critériozinhos também de projeto que tem que ser entendido, né? Galera, olha o youtuber que a gente está perdendo. Olha aí, eu vou tentar trazer ele para o nosso lado, ó. Vai virar blogueirinho igual a mim. Mestre, eu queria agradecer muito, queria te parabenizar pelo seu trabalho, e eu não tenho dúvida que o mercado é muito grato à contribuição que você dá, porque chegar aqui e ver uma pessoa empenhada dessa maneira, nesse mundo louco que a gente vive, capitalista, nesse mundo maluco de onde todo mundo quer sempre alguma coisa para poder fazer algo, encontrar uma pessoa que tem a linha de raciocínio que eu e algumas pessoas tenho, eu não tenho dúvida que foi Deus que me fez passar por aqui, encontrar mais um dos nossos e continuar nessa caminhada de tentar melhorar o nosso mercado. E agora eu tenho um soldado forte aqui para me ajudar, entendeu? Então, eu queria que o senhor deixasse um recado para a galera aí, para aquele ajudante que está começando, para aquela galera que está com dificuldade na refrigeração. Se eu tenho alguma orientação, algum conselho para dar para essa galera que está meio desmotivada, tentando parar, a situação está difícil, porque eu já me vi nessa situação e uma palavra me ajudou. Então, vindo de um mestre igual a você, acho que essa hora, de repente, a gente pode auxiliar alguém que está vendo lá do outro lado. A palavra de motivação
primeiro é não desanimar, porque o mundo muda diariamente. Cada dia que você acorda existe um universo que está acontecendo e pode te presentear com alguma coisa nova, mas para presentear você tem que estar com o braço aberto. Você não recebe presente se a sua mão não está esticada. Então isso tem a ver com força de vontade, tem a ver com humildade e tem a ver com a crença de que a gente aqui não está à toa, né? Existe para cada um de nós um plano maior. E isso eu não estou falando baseado em uma religião, isso é energia, isso é algo que é a nossa fonte de vida. Então não desanima, porque o Job tem a história dele, eu também tenho a minha história. A maior parte das pessoas passa por processos de aprendizado e muitas delas passam por coisas que não saem por aí falando para se vitimizar. Porque cada um de nós passa por problemas, cada um de nós tem um nível de problema que é preparado para nós e é o nível de problema que vai mostrar amanhã o que você vai ser. Então não desanima. Hoje a gente tem essa possibilidade da informação rápida, de uma informação que é democrática, então cabe a você procurar informação e, na dúvida, procurar canais de relacionamento, procurar em pessoas que estão empenhadas a poder te ajudar, porque o futuro tem muita coisa boa reservada para todos nós, mas cabe a cada um de nós ter a fome, né, da vontade e a vontade do crescimento. Então, o conhecimento é uma ferramenta transformadora e que ninguém tira de você. Então, eu sempre serei uma pessoa que vai motivar você que está olhando aí, ou você, Job, ou até para mim mesmo, isso serve como exemplo, né? O conhecimento vai enobrecendo você. Quanto mais você conhece, mais você sabe que sabe pouco. E isso te dá um tom de humildade maior para saber que amanhã é um novo dia e você está aqui para poder compartilhar isso que você aprendeu, sabe? Então, não existe outra ferramenta de conhecimento, de crescimento, perdão, é o conhecimento. O que eu descobri nesse curso aqui com o mestre de uma semana intensivo, eu até brinquei com o Raoni, que assim, eu cheguei aqui na Bitzer sabendo pouco de refrigeração e o pouco que eu sabia estava errado. Aí eu falei, pô, eu tô muito mais criterioso, eu quase não tô gravando vídeo pro canal, porque parece que quanto mais você vai cutucando, mais inseguro você fica. Porque você vai chegando em outras esferas, porque você vai saindo do macro. Falar que uma máquina de refrigeração tem separador de óleo, falar que uma máquina de refrigeração tem evaporador, mas começar a discutir delta, diferencial de temperatura, fluxo de massa, fluxo de volume, subresfriamento no tanque, não é verdade? Quando você vai indo para o mundo macro, para o mundo micro, já é difícil. E aí vai tentar discutir o mundo nano, é mais difícil ainda. E daí para frente, aí você é insegurança para sempre. Porque cada dia aparece uma informação nova, essa que é a realidade. E isso que faz o mundo ser maravilhoso. Essa insegurança, por um lado, é boa, porque mostra que nós somos pequenos perto do universo que tem à nossa disposição. Exatamente. Galera, queria encerrar, se deixar a gente fica aqui o dia todo falando de refrigeração, que a gente tá meio biruta, só de refrigeração. Mas queria agradecer vocês, convidar mais uma vez para participar do curso aqui na Bitzer. Quem me conhece sabe que eu não falaria se o curso não fosse bom, então pode vir, procura o Raoni, entra aí em contato com o pessoal da Bitzer. Então, muito obrigado. E lembre-se sempre, essa é nova, mas você vai aprender. Quem guarda informação é HD. É isso certo? aí. E quem anda sozinho é carteiro. É isso aí. E se São Paulo fosse bom, era do lado do Leblon. Valeu, galera. Um abraço. Mestre, obrigado. É uma honra. Obrigado mesmo. Pô, muito feliz aí de você ter aceitado. Legal mesmo. E aí, Andrezão?